Olá pessoal, eu sou o Coronel Menezes e está no ar mais um episódio do Conexão Menezes. Esse é o nosso espaço de diálogo sobre os grandes desafios e oportunidades que fazem a diferença no dia a dia no Amazonas. Aqui falamos de política, economia, segurança, desenvolvimento e, é claro, de um tema que impacta diretamente a vida de cada família: a saúde. A saúde no Amazonas enfrenta muitos desafios, sobretudo quando pensamos no interior do estado. Garantir atendimento de qualidade, ampliar o acesso e buscar uma gestão que consiga transformar recursos em resultados reais para a nossa população é um grande caminho a percorrer. Vamos conversar hoje sobre saúde pública, de dignidade e de futuro. Então, bora juntos, porque a partir de agora está feita a conexão. Hoje, a nossa conexão é com a secretária de Estado de Saúde do Amazonas, doutora Nayara Maksud. Enfermeira por formação, ela tem mais de 20 anos de atuação na área. Já trabalhou na saúde indígena, em Tefé, Irunepé, em Vira e no Alto Solimões, implantando políticas para populações ribeirinhas e indígenas. É servidora de carreira desde 2005 e passou por cargo de gestão como secretária executiva de Política de Saúde, diretora do Hospital Francisca Mendes e coordenadora do Complexo Regulador do Amazonas. Hoje está à frente da maior pasta do governo do Amazonas, liderando um processo de transformação que inclui desde a modernização da rede hospitalar até um programa de inovação em saúde do Amazonas e também a Ópera Mais Saúde. Secretária, muito obrigado pelo convite de estar aqui no Conexão Menezes, nesse bate-bola que faremos agora sobre a saúde do estado do Amazonas. Bom, obrigada também. Eu agradeço a oportunidade, Coronel Menezes, de estarmos aqui conectados, falando de saúde. E falar de saúde no estado do Amazonas é uma bandeira que a gente vem levantando, porque é um estado incomparável, um estado que tem uma dimensão continental enorme. Então, aqui os desafios, assim como o senhor colocou no início, não são dificuldades, são desafios. Nós conhecemos que nós temos aí, para chegar em Tabatinga, mais de 1.000 quilômetros e nós temos que garantir acesso e, ao mesmo tempo, fazer uma saúde pública digna e que seja para todos. Então, estar à frente da pasta da Secretaria de Saúde é uma honra. Sou servidora da casa, trabalho com uma equipe que é da casa e nós temos um planejamento estratégico construído com um alicerce de muito tempo. Então, hoje nós estamos trabalhando, olhando para o interior do estado com uma maior delicadeza para que aquele cidadão que está lá no interior, ele consiga ser atendido cada vez mais perto da sua casa, com toda essa transformação que o governador Wilson Lima vem fazendo. Muito bem, realmente é isso, e a gente sabe da complexidade dos desafios dessa área. A saúde do Amazonas tem lá os desafios, né, que eles são inúmeros, principalmente, como a senhora muito bem colocou, no estado do Amazonas, como é continental. Mas eu queria começar com a senhora falando um pouco quem é a Nayara por detrás da secretária de Saúde. Bom, mulher, tenho Olha 48 anos, né? Aqui sou enfermeira de formação, como o senhor me apresentou. E a minha vida, ela sempre foi muito entrelaçada com a minha carreira. Muitos dizem, a vida pessoal é a vida pessoal, a carreira é a Sim. carreira, mas dentro de todo o caminho, durante mais de 22 anos que eu atuo na saúde pública, separar isso sempre foi muito difícil, até Sim. porque quando eu cheguei no Amazonas, já interferiu na minha vida pessoal. Verdade. Porque foi uma escolha. Claro. Uma escolha de estar longe de pai, de mãe, para poder vivenciar a realidade que é esse estado. Então, aqui no Amazonas é que eu aprendi muito. Foi aqui que eu casei, eu sou casada com um amazonense, eu tenho uma filha que foi criada no Amazonas. Escolhi morar no interior e trabalhar com a população ribeirinha e indígena por muito tempo. E hoje também escolhi dedicar boa parte das horas do meu dia a fazer com que a saúde aqui no Amazonas ela seja reconhecida a nível nacional. Eu acho muito importante colocar isso. Isso é algo que eu caminho por onde eu ando.
de que nós temos que valorizar o que nós fazemos aqui no nosso estado, principalmente a Secretaria de Estado de Saúde, que é uma das secretarias que mais executa serviços diretamente. Nós temos aqui na capital 59 unidades, fazemos uma administração cooperada com as prefeituras em mais 65 unidades hospitalares no interior do estado, nessa dimensão complexa. E então a Nayara é uma profissional de saúde que coloca, sim, a carreira, muitas vezes em primeiro lugar, antes de tudo, e essa é a minha missão. E dentro desse contexto todo, nós sabemos que as mulheres elas conseguem administrar isso muito bem. Mas a senhora é servidora de carreira, isso é importante. Trabalhar no interior do estado com a experiência que a senhora tem nas comunidades ribeirinha e indígena, deixando um pouco a família de lado, não é fácil para quem é mãe. E como é que é esse papel de ser mulher dentro desse contexto da saúde e na política? É desafiador. Uhum. Primeiro é a gente cada vez caminhar tentando equilibrar o que você tem que ofertar para a sua família, o que você precisa deixar de estrutura e de alicerce para a criação dos seus filhos, mas ao mesmo tempo a seriedade e saber da competência que a mulher tem dela conseguir ser líder. Ela conseguir estar na frente como liderança e deixar legados dentro do que ela planta também para uma sociedade. Então, destacar aqui que, como mulher, nós somos muito assertivas, muitas vezes, nas tomadas de decisão em serviço, integrando o que também nós fomos talhadas quando você também precisa ser o legado da família. Então, eu acho que tudo isso se soma. E a mulher hoje, ela vem se despontando mesmo. Ela vem se despontando também, trazendo uma conexão, vou usar aqui a palavra do programa, uma conexão com toda a sociedade, porque a mulher, ela tem uma voz ativa, a mulher, ela consegue abrir portas quando ela usa toda a sua sensibilidade e a sua sinceridade em querer uma sociedade mais justa para a família dela, e aí ela quer para o outro também. Eu concordo plenamente com a senhora. E eu quero falar com você aí, que é o nosso internauta, o nosso ouvinte, que você nos acompanha aqui no Conexão Menezes, que eu hoje estou muito feliz. Feliz por estar recebendo a secretária Nayara, por ser uma mulher, por concordar em gênero, número e grau com tudo isso que ela apontou muito bem. Nós sabemos que hoje 55% da população brasileira, isso reflete no nosso estado também, secretária, né? Ela é feminina e as mulheres precisam ocupar esse espaço na sociedade. Principalmente na parte do legislativo, no secretariado, né? Nós temos muito poucas mulheres como vereadoras, nós temos poucas mulheres também na Assembleia Legislativa, comparado com esse percentual da sociedade, e, obviamente, também na Câmara Federal. Então, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a senhora por ter aceitado esse desafio, né, do governador do Amazonas, do governador Wilson Lima, de estar à frente de uma pasta tão complexa como essa. E, como a senhora muito bem disse, né, as mulheres, elas, além de tudo, são mães e têm que dar conta da família, têm que liderar a sua parte profissional também e a sua parte pessoal. E isso não é fácil, né? Para o homem é mais fácil, porque o homem está naquele aspecto antigo do provedor e a mulher está se inserindo nesse contexto na sociedade, mas ela está muito ligada à família, porque vocês dão à luz, né? Vocês são mãe, então a mãe tem uma preocupação diferente, mas tem também o aspecto da resolutividade. Então, parabéns à senhora. Eu queria começar, assim, falando de saúde no estado do Amazonas. Nós sabemos que o estado, por ser grande, nós temos 62 municípios, incluindo a capital, os desafios no interior são grandes, e esses desafios da saúde, muitas vezes, quando eles não são resolvidos lá, eles vêm para a capital. Isso dá um inchaço aqui, claro, tem as suas consequências na saúde estadual. Mas eu queria que a senhora fizesse, assim, para que a gente possa começar, como é que está um raio-x da nossa saúde hoje no estado, considerando o estado como um todo e abordando um aspecto do interior para que a gente possa falar para o nosso telespectador. Bom, eu vou colocar aqui uma fala que sempre foi dita por muitos anos. No interior não dá para ter especialista.
É O verdade. interior vai ser difícil você fixar profissional que permaneça ali. Nós, aqui na Saúde do Amazonas, poderíamos ter continuado com este discurso de que nós ainda precisaríamos garantir acesso aqui na capital para quem mora em qualquer um dos 61 municípios. Mas o governador Wilson Lima fez diferente. O governador Wilson Lima ele foi atrás de uma alternativa para que o especialista chegasse, sim, no interior do estado. E ele fez isso através do telesaúde. Então, quando ele implantou o Saúde AM Digital, Coronel, ele encontrou uma alternativa de que 17 especialidades, as mais procuradas pela população, falando rápido aqui, cardiologista, neurologista, Sim. neuropediatra, geriatra agora, eles tivessem com opções para que o interior, mesmo digital, Sim. mesmo de maneira virtual, ele conseguisse ter uma receita médica com o cardiologista, ele apresentasse seus exames e assim ele conseguisse não estar se deslocando com tanta frequência, e isso faz o interior uma virada de chave. Mas nós temos aí, eu queria que a senhora deixasse claro para o público o seguinte: primeiro, quando foi que começou esse telesaúde? O telesaúde começou em abril Tá, e desse ano? deste ano. Então, ou seja, a partir daí, com certeza você já deve ter resultados com relação às filas que devem ter diminuído. Mas nós temos um desafio no interior que eu queria que a senhora abordasse dentro desse contexto do telesaúde. Porque para que o telesaúde possa existir, a gente precisa de internet de qualidade. Sim. Então, o médico pode estar em Manaus ou em qualquer outro lugar e ele atende o paciente, e vocês têm que ter um local lá, não sei se é no hospital, em algum centro. Eu queria que a senhora explicasse isso, desse esse detalhe para as pessoas que estão nos escutando. Como é que Pronto. como é que roda essa situação do telesaúde? Perfeito. Primeiro, nós fizemos um diagnóstico de maturidade digital. Então, para a população entender, nós fizemos um levantamento muito detalhado de que nós teríamos ou não internet no interior, naquela cidade, para que a telesaúde funcionasse. Perfeito. Segundo, o programa Telesaúde que o governador implantou, ele pode o usuário ser consultado pelo seu celular, pela palma da mão. Mas aí nós pensamos, opa, tem alguns pacientes que muitas vezes eles não vão saber manusear. Claro. Então, o que ele fez? Implanta telesalas. E aí, junto com o prefeito, numa integração com as prefeituras, Sim. o prefeito escolhe uma unidade básica de saúde, aonde pode ter uma sala para que a telesala seja implantada. Legal. A nossa equipe, junto com a prefeitura, implanta a telesala, coloca computador, toda a parte multimídia, identificação visual, capacitamos os profissionais daquele município para que eles possam como trabalhar com a ferramenta. E pronto, nós temos um impacto hoje, desde abril até agora, de 85% de redução de tempo de espera em várias dessas especialidades. Isso é muito bom. Então, quer dizer, por detrás disso tem a parceria do governo estadual com o governo municipal, né? Tem então, o telesaúde funciona dentro de um hospital municipal. Dentro né? de uma unidade Dentro de uma básica. unidade, né? Dentro, Do que o prefeito acha, é aqui que minha população procura mais, é aqui que eu quero E começar. vocês oferecem o treinamento para esses servidores lá. O servidor sai daqui de Manaus e treina aquelas pessoas que vão realizar, que vão lidar com isso no município. E agora também eu me lembrei de outro aspecto. Com certeza deve ter a parte da Starlink, internet de qualidade, para que esse atendimento, ou seja, essa interação entre o paciente e o médico, ela seja efetiva. É isso? É isso. E além da telesala com Sim. consulta, Coronel, nós também implantamos o telediagnóstico. Ok. Exemplo, você tem um cardiologista, ele vai pedir alguns exames. Então, nós também implantamos um eletrocardiograma na sala ao lado. Direto. Então, já Laudo. faz ali o atendimento, já sai com laudo, já sai com tudo. 10 minutos. A parte de... Então, ele é atendido, o nosso caboclo, o nosso ribeirinho, ele vai numa unidade de saúde da prefeitura no interior do estado, é isso que a senhora está dizendo. Aí ele recebe esse atendimento com médico especializado. Se for preciso fazer um exame como eletrocardiograma e outros afins, né? Ele já faz ali na hora, já sai com o diagnóstico. E agora eu lhe pergunto, e a parte do remédio, como é que é? O Tem medicamento alguma relação? Medicamento? tem relação. Nós estamos com uma pactuação junto às prefeituras, que o governador também realizou em fevereiro, aonde tem a contrapartida do governo do estado para assistência farmacêutica básica,
cofinanciamento de atenção primária. Nós também estamos fazendo um repasse para as prefeituras de medicamento hospitalar e um incentivo regional, que era um recurso que não existia e que o governo do estado colocou para incentivar os municípios a produzirem, a faturarem e ampliarem serviço. E nós também temos o CEAF. Então, se é uma criança que tem que passar por uma neuropediatria ou um medicamento que ele é de alto custo, o Estado tem uma contrapartida também na aquisição desse medicamento e a própria central de medicamentos também abastece aquele município. Nós estamos tentando fechar um leque de oportunidades e de trabalho para que os municípios sejam cada vez mais autônomos e tenham autonomia administrativa, financeira e o maior número de serviços para oferecer para a população ali. Então, Coronel, o telesaúde, ele é uma revolução. Com isso, a gente, digamos assim, mitiga, impede, né, ou então minimiza que as pessoas do interior, o nosso ribeirinho, o nosso caboclo, ele possa se deslocar para a cidade de Manaus, né, para que receba esses atendimentos. Mas aí nós temos também, eu estava observando, só para fechar esse pacote, para que as pessoas possam entender, alguns atendimentos de urgência, né, de alta complexidade. Sim. E a gente tem conhecimento, eu gostaria que a senhora falasse, por exemplo, eu tomei conhecimento, eu visitei em Tabatinga, se eu não me engano, em Tefé também, em Parintins, pode ser que tenha outro município, que tem já implantado uma UTI. É isso. E como é que está o funcionamento dessas UTIs? Elas foram divididas assim por região? Como é que foi isso? E o que nós temos pela frente? O mapa do Amazonas mostra que tem um corredor sanitário que 70% da população está nesse corredor sanitário. Ele vai de Tabatinga a Manaus. Então, nós temos Tabatinga, ela concentra grandes cidades satélites, 10 leitos de UTI, Parintins, 10 leitos, Tefé, 10 leitos, e agora, este ano, nós colocamos em Humaitá, 10 leitos. No sul. No sul. Então, tá bom. Era pegar aquela região do Madeira. O Alto Rio Negro. Alto Rio Negro, nós ainda temos uma conexão muito forte e que ainda é necessário do Alto Rio Negro com Manaus. As cidades, nós estamos avançando em outros pontos, como agora São Gabriel da Cachoeira, que fez uma reestruturação na sua unidade hospitalar em parceria com o prefeito de São Gabriel e o Exército, para que a gente possa garantir, pelo menos, que as cirurgias eletivas aconteçam ali com maior frequência. Então, existem etapas que cada região do estado vai avançando. Sim. Nós precisamos fazer esses municípios, das quais eu citei aqui, o senhor também, que eles realmente sejam regionais e referências para as suas satélites. Polos, né? Polos. E nós estamos trabalhando para isso, e o governador, quando já em 2022 implantou os primeiros leitos de UTI, ele já mostrou que é possível virar a chave. Você chega no interior como Tefé, hoje, o Humaitá, você tem tomografia. Você chega num estado como esse, numa UTI como essa, a gente já está trabalhando com tele-UTI. Você não imaginava levar um equipamento de hemodiálise para dentro de uma UTI dessa, e hoje você tem. E eu quero só falar mais um serviço que é de referência nossa do estado, que são as UTIs aéreas. Ok. Complementa, né? Que complementa todo esse... E nós estamos discutindo com o governo federal para que eles olhem para essa política pública que ela é diferenciada no nosso estado. As UTIs aéreas sempre vão ser necessárias. Claro, principalmente num estado como o nosso. Só perdemos para o Alasca, Coronel, no número de voos diários. Nós fazemos uma média de 8 a 9 transferências aéreas com muita segurança, com serviço técnico. Então, são aí 8 aeronaves entre anfíbio, monomotor, e isso é uma operação inteligente do governo do estado, que também complementa toda a parte de urgência e emergência. E para a gente fechar, então, o interior do estado, como é que tem... Eu sei que, por exemplo, a senhora falou de São Gabriel da Cachoeira, tem não é uma parceria, mas o Exército tem uma influência muito forte lá. Sim. Eu sei que, por exemplo, nos rios do Juruá, o Alto Solimões, tem uma influência muito grande do GNASH, da Marinha. Como é que é essa parceria do governo federal ou do governo estadual com o governo federal, Forças Armadas, no interior do estado? Nós temos um diálogo muito bom aqui com as Forças Armadas, num planejamento em que a gente discute muito Tabatinga, que nós temos um convênio com o Exército para a gestão do hospital em Tabatinga, como temos um convênio em São Gabriel.
E tem também ações que elas são itinerantes que as Forças Armadas realizam. Então, nós também tentamos a todo momento fazer um planejamento conjunto para saber aonde se encontram e a gente fazer a integração com as prefeituras. E citando também itinerante o Barco Hospital Sim, São o João Barco Hospital. 23, É verdade. que é um outro equipamento inovador que o governador fechou um convênio com a Associação Lar São Francisco. 3 salas cirúrgicas, uma é só para cirurgia oftalmológica, raio-x, mamografia, ultrassom, resolutividade para atender a população remota. E nós estamos também apresentando o Barco Hospital como um equipamento que precisa ser olhado de forma diferenciada para a região aqui do Amazonas e Amazônia Legal. E precisamos de mais 3 embarcações, que é o planejamento estratégico do governo do estado para ampliação do acesso do interior. Então, vamos resumir para que a gente possa, o interior, para que a gente possa Tá. passar para a capital. Na sua avaliação, como se encontra o interior do estado hoje, resumidamente? Interior do estado hoje trabalhando com garantia de redução de tempo de espera e ampliação do acesso em especialidades, o que antes não se via há muito tempo. Então, nós estamos avançando num trabalho conjunto com as prefeituras, governador Wilson Lima capitaneando toda uma articulação para que o cidadão tenha direito à saúde como na capital tem, Sim. e em trabalho integrado com cada município. Sozinho ninguém faz. Estamos todos juntos olhando para a saúde como num século diferenciado de transformação. Pessoal, você observou que a gente abordou o interior do estado porque muitas das coisas que acontecem lá na área da saúde têm impacto diretamente aqui na capital. E eu vou resumir para você que com a implantação desse programa do Telesaúde, mais o barco hospitalar, mais essa parceria com o governo federal, né, mais a UTI aérea, todo esse sistema trabalhando em conjunto e mais as UTIs que foram abertas em polos no interior do estado, com certeza melhorou e muito, e isso vai beneficiar aqui a capital do Amazonas. E nós temos a plena convicção que o nosso Ribeirinho está bem assistido nesse momento. É isso, secretário? É isso, estamos avançando cada vez mais, olhando para populações que antes não tinham nenhuma opção Sim. de atendimento mais perto da sua casa. E partindo para a cidade de Manaus agora, vamos focar aqui nesses finalmente sobre Manaus. Quais são os maiores desafios hoje que nós temos na cidade de Manaus? Trabalhar as grandes unidades com serviços de alta complexidade. Para isso, não dava para fazer mais do mesmo. Então, se nós quiséssemos fazer uma mudança de melhor gerenciamento das unidades, com eficiência na aquisição de insumos, medicamentos, transformação na estrutura física, pegar um padrão Delfina e fazer com que esse padrão ele também chegue às demais unidades, nós começamos a fazer mudanças de modelo de gestão. Ok. Complexo Hospitalar Sul, formado pelo 28 Lindu, Platão Araújo, agora nós vamos caminhar para o João Lúcio e o Joãozinho, Complexo Leste, e já temos resultados nas primeiras mudanças de modelo, aonde nós saímos no 28 de agosto de 7 cirurgias ortopédicas no máximo dia para quase 20 cirurgias ortopédicas dia. Nesse novo modelo. Neste novo modelo. Que seria a OS. Que seria administrado por instituições de organizações sociais, da qual a gente fez um trabalho com a Fundação Getúlio Vargas, Coronel, que nos mostraram um diagnóstico da nossa rede e a necessidade da gente fazer algumas mudanças dentro da administração pública. Isso tem influência no custo-benefício, numa melhor gestão, com, digamos assim, com menos recursos? Como é que é? Complexo Hospitalar Sul, otimização mês, 10 milhões. Ok. Então, esse é um exemplo. E isso não quer dizer que a gente vai aportar menor valor de custeio na rede de saúde, mas nós vamos gerenciar melhor e utilizar o mesmo valor trazendo melhor estrutura, modernização. Exemplo, 28 de agosto agora, acabou de entregar um 5º andar todo revitalizado, todo modernizado, reconstruído, vamos dizer assim. É o primeiro, né? É o primeiro. Dentro desse contexto,
por exemplo, com certeza vocês devem ter um BI, então tem métricas, tem metas com relação ao atendimento, que isso é uma diferença do modelo anterior? A senhora poderia explicar? Só consegue funcionar se tiver monitoramento com metas muito bem definidas. Ok. Então, quando você contrata e faz um plano de trabalho com essa mudança da forma de fazer gestão, você precisa estabelecer uma estimativa de quanto vai ser a entrega de cirurgias, de atendimento médico, quanto vai ser o abastecimento de insumos e medicamentos, como vai ser a revitalização da unidade, e a gente monitora isso mensalmente e com prestação de contas trimestral. Então, existe uma equipe na secretaria hoje que trabalha só olhando para isso. Ok. É o BI, né? Ela É um fica BI. ali. É um BI Então, e que o governador agora vai colocar também no portal da transparência logo, logo, para que ele seja espetáculo. enxergado. Então, passou agora no 28, quais os próximos passos? Passamos para o Platão também. Ok. Platão Araújo foi 1º de julho. E agora os próximos passos é o Complexo Hospitalar Leste. Trabalharmos também uma modernização e um gerenciamento diferenciado no João Lúcio e no Joãozinho. O que isso tem impactado com relação à diminuição de filas, à agilidade, para principalmente o usuário do sistema, o impacto disso, dessa nova maneira de administrar e gerir as nossas unidades de saúde? Primeiro, o usuário, quando ele entra numa unidade de saúde, ele quer agilidade no seu atendimento. Sim. Ele quer passar pelo médico, quer que os seus exames sejam realizados, que ele tenha acesso ao medicamento, se ele precisar fazer cirurgia, que ele tenha clareza de qual vai ser o procedimento dele, que ele não demore ali e que ele saia com a situação resolvida. E é isso que nós estamos entregando. Nós estamos entregando menor tempo de permanência desse usuário, nós estamos entregando melhor hotelaria. E é importante, eu quero dizer aqui para a população, que isso é o começo de uma transformação. Então, nós estamos fazendo por etapas. 28 de agosto, se você compara hoje o que foi reconstruído no 5º andar com outras estruturas, é uma grande diferença. E nós estamos chegando em todas as estruturas deste hospital. E agora o governador ainda vai entregar dentro desse território entre 28 e Lindu uma policlínica. Sim. Para quê? Para que o usuário que é atendido no 28 de agosto tenha um retorno garantido, também com especialidades, também com o hospital dia. Então, nós estamos fazendo uma reconstrução em toda a estrutura física, sem parar o atendimento. Dentro desse contexto, a gente sabe que o maior bem que uma empresa pode ter é o seu capital humano. Como é que está essa relação, esse treinamento, essa capacitação dos enfermeiros, dos médicos envolvidos nisso, ou você gerenciando, e também a matéria-prima como um todo, ou seja, como é que estão os equipamentos, a necessidade de material dentro desse contexto para que o profissional possa atender a população receber o equipamento que ela precise, ou não estou falando nem da parte, a senhora pode abordar a parte médica, a parte farmacêutica, mas eu falo a seringa, essas coisas básicas. Bom, primeiro falando das pessoas, né? Sim, As capital. pessoas, elas são primordiais para que o trabalho e a segurança do paciente sejam garantidos. Trabalhar uma política de educação permanente e fazer com que o que tem de educação permanente no Complexo Hospitalar Sul também esteja acontecendo em outras Da unidades. mesma forma. Então, nós estamos com uma equipe, inclusive o governador também buscou o Albert Einstein, que ele vem com um plus a mais para que a gente trabalhe uma estratégia de qualificação do nosso pessoal no estado do Amazonas, com protocolos e diretrizes que seja uniforme para a rede toda. E cada unidade hospitalar tem o seu plano de acordo com a ação que realiza para que valorize as pessoas que atuam e cuidam das outras. Que é ser humano cuidando de ser humano. Verdade. O outro ponto é abastecimento da seringa, do Logística. medicamento é primordial. Sim. E quando você traz essa mudança de modelo de gestão, você está procurando eficiência para que você tenha uma logística, uma aquisição mais ágil. Então, a gente tem hoje um abastecimento nessas unidades
com 85% a 90% de abastecimento. Quando você tem uma situação de uma doença rara ou atípica, você tem mais agilidade para chegar à prótese, para chegar o equipamento que você precisa. E na modernização, Coronel, nós estamos fazendo todo um upgrade no nosso parque tecnológico de imagens e de equipamentos nessas unidades. Isso faz parte do plano de trabalho. E eu acho importante colocar também que a tecnologia é primordial. Claro. Então, você trabalhar com IA, como o estado do Amazonas está trabalhando hoje, quando você coloca uma ressonância 24 horas, que nunca existiu, lá no Complexo Hospitalar Sul, você tem, inclusive, laudo que pode ficar pronto em 2 horas. E isso faz um aparato melhor para a rede toda, não só naquela unidade. Então, isso é um ponto da capital importante. E o outro da capital que eu gostaria de falar, além dessa transformação, é o papel que o Estado ainda executa de assumir muito as ações de atenção básica. Nós ainda assumimos um bom contingente de atendimentos de pacientes que não precisariam estar buscando as nossas unidades. Mas elas buscam e nós temos a responsabilidade de atender. Claro. Então, nós estamos fazendo a modalidade de implantação de mudança das nossas portas. Fast Track pode parecer um nome estranho ao usuário, mas falando tecnicamente quer dizer o quê? Fluxo rápido e fluxo com segurança. Então, uma criança com uma febrezinha, alguém com uma dor nas costas, poderia ter um perfil de unidade básica de saúde. Ele vai direto no Estado. Mas se procura um SPA nosso, nós estamos agora mudando o nosso modelo para que a gente possa atender com qualidade e agilidade. E essas unidades também implantando esta modelagem de corredor rápido com segurança. Fora isso, o governador trouxe os CAICs com uma outra roupagem, que é com especialidades, e implantou telesaúde dentro dos CAICs, para que as especialidades que atendem a criança também sejam muito valorizadas. Trouxe o primeiro modelo de CAIC TEA implantado no estado. É verdade. O CAIC TEA não é uma unidade de diagnóstico, ele ocupa um espaço de terapia, ele é terapêutico. E ele trabalha com a família e o governador, com certeza, vai trazer aí outros equipamentos que abordem o que é o nosso desafio, que é o transtorno do espectro autista também, e os CAIMs, que é a população que precisa de qualidade de vida. Mais longevidade, né? É isso. Secretária, nós terminamos já, estamos chegando ao fim aqui do nosso Conexão Menezes e, pelo que a senhora colocou muito bem, nós estamos agora com uma esperança de uma saúde melhor, principalmente com toda essa tecnologia aqui na cidade de Manaus, ressonância 24 horas, essa mudança de gestão administrativa, a atenção que é voltada para os CAIM, para os CAIC, né, mais especializado. E eu queria, para terminar, que a senhora desse a sua mensagem final para a nossa população com relação à saúde. A população pode ficar mais tranquila a partir de agora que a nossa saúde está realmente sendo aperfeiçoada, melhorada, a sua qualidade de atendimento à população? Bom, eu quero aqui falar para cada usuário do sistema de saúde pública que está nos ouvindo que a saúde ela está o tempo todo em movimento. Nós estamos trabalhando para reduzir tempo de espera, que você aguarda uma consulta, se você aguarda uma cirurgia. Estamos aqui para ampliar acesso e essas transformações que o governador Wilson Lima vem fazendo, ela está fazendo com que na parte de urgência e emergência, nas consultas eletivas e a tecnologia faça parte. Então, eu quero dizer aqui para você, se você receber uma mensagem no seu WhatsApp, do 3180-1504, ela é da nossa assistente virtual. Faz essa conexão com a gente para dizer se você ainda precisa de uma consulta, se você ainda precisa de um exame, porque nós estamos aqui para atender a população, nós estamos aqui para atender você. E nós temos muita vontade de cada vez mais o Amazonas se despontar a nível Brasil, fazendo uma saúde num estado como esse, desafiador, mas que junto com as prefeituras, junto com os secretários municipais, junto com uma equipe que gosta do SUS, nós vamos fazer cada vez mais e fazer o SUS Amazonas forte. Muito obrigado a senhora pelo convite, por estar aqui no Conexão Menezes esclarecendo um pouco do seu trabalho. Quero parabenizá-la mais uma vez pela sua gestão
pelos trabalhos, pelos avanços que a senhora tem colocado também ao governador, né? E que a gente realmente dê um passo mais à frente com tudo isso e a saúde do nosso estado esteja caminhando e você possa sentir a diferença de todo esse trabalho que está sendo construído aqui na área da saúde, lá na ponta da linha. Então, obrigado, que Deus lhe abençoe, muito sucesso. Obrigada, Coronel. Tá? Obrigada pela oportunidade. Bom revê-lo novamente. Abraço. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Conexão Menezes. Selva.